Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a nossa jornada é cronológica, épica e, olha, de altíssimo risco. Nós vamos desvendar como o poder evoluiu e, eventualmente, se fragmentou lá na Roma Antiga. É agora que a gente vai entender a verdadeira engrenagem por trás da ascensão e da queda de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Certo, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje passa por 5 eras fundamentais. 1. As origens de Roma. 2. A República e a Sociedade. 3. A queda da República. 4. O Império e Augusto. E, por fim, 5. A crise do século III. Então, número 1. As origens de Roma. Para entender de verdade o poder romano, a gente precisa primeiro olhar para como essa cidade de fato começou. E aqui tem um contraste simplesmente fascinante. Pensa só. De um lado, a gente tem a mitologia que os romanos criaram para si mesmos, aquela saga poética e grandiosa com heróis de Troia, os contos de Virgílio e, claro, a famosa lenda dos gêmeos Rômulo e Remo sendo amamentados por uma loba. É uma história e tanto, né? Mas, do outro lado, a realidade arqueológica nos mostra algo bem mais, digamos, pé no chão. Os vestígios apontam para uma ocupação supergradual, feita por pastores latinos e sabinos que só queriam um pouquinho de proteção e recursos perto do rio Tibre. Isso ilustra brilhantemente aquele velho ditado: Roma definitivamente não foi construída em um dia, e também não foi feita por um único povo. Na verdade, foi uma baita mistura. A fundação foi uma união supercomplexa de diferentes grupos, fortemente impulsionada pela geografia do rio Tibre. Sem falar nos etruscos lá do norte, que ao expandirem seu poder naval e a influência urbana por toda a região do Lácio, ajudaram demais a moldar os alicerces daquela que seria a capital do mundo antigo. 2. A República e a Sociedade. Avançando cronologicamente, conforme a cidade crescia, uma hierarquia social super rígida rapidamente travou o destino político da galera. Então, o ponto crucial aqui é essa tensão absurda entre as classes. De um lado, você tem os patrícios. Eles eram os clãs tradicionais, diziam ser descendentes diretos dos fundadores e basicamente monopolizavam as terras e todas as decisões do Senado. Do outro lado, os plebeus, a gigantesca massa da população livre, mas que no começo tinha zero, literalmente zero, direitos políticos. Eles sofriam demais com a pobreza e muitas vezes acabavam virando escravos por causa de dívidas, um verdadeiro barril de pólvora. Para dar conta dessas tensões, os romanos criaram um sistema institucional genial. Imagina isso como um guia prático do poder. Os cônsules eram os grandes líderes, os caras que comandavam o exército e convocavam o Senado. Os censores cuidavam de classificar a galera de acordo com a riqueza e vigiavam a moral dos cidadãos. Mas o coração de tudo era o Senado, a instituição máxima. Eles seguravam as rédeas das finanças e tinham a palavra final se Roma entrava em guerra ou se mantinha a paz. E com o Senado no comando, a gente liga os pontos com uma relação muito clara de causa e efeito. Primeiro, a máquina militar de Roma entra nas guerras púnicas contra Cartago. Segundo, eles vencem de forma arrasadora e passam a dominar todo o mar Mediterrâneo. Só que o terceiro passo é onde a estrutura interna sofre um baque gigantesco. A vitória inundou Roma com mão de obra escrava capturada. Pensa o impacto disso. Essa verdadeira avalanche de escravos desestabilizou completamente a classe dos plebeus, que não conseguiam mais competir por trabalho, plantando as sementes da destruição da República. E chegamos no nosso ponto 3, a queda da República. É aqui que o poder institucional começa a desmoronar sob o peso de líderes militares incrivelmente ambiciosos. O que a gente vê agora é uma linha do tempo completamente caótica. O vácuo de poder cria o primeiro triunvirato, com César, Pompeu e Crasso. Aí Júlio César derrota os gauleses e ganha um prestígio que você não faz ideia. Isso nos leva ao ano de 49 a.C., que é um ponto sem volta. César desafia o Senado e invade a Itália. É o fim da linha institucional. Ele derrota Pompeu e esse modelo de golpe se repete com a formação do segundo triunvirato. A bagunça só termina quando Otávio derrota Marco Antônio e Cleópatra, assumindo o controle total de vez. A lógica por trás dessa transição de poder é brutal. O Estado romano deixou de focar em debates no Senado e leis democráticas e abraçou um novo normal, a consolidação de um poder puramente personalista. Agora, o poder dependia quase exclusivamente de vitórias militares grandiosas e daquele apoio cego das massas populares e dos soldados. A autoridade daqueles velhos senadores foi enfraquecida de forma fatal. Vamos então para o nosso quarto ato, o Império e Augusto. Vamos ver como o Estado foi reconstruído depois que a República caiu.
Essa é, sem dúvida, uma das maiores ironias políticas da história. Augusto construiu o que a gente chama de ilusão imperial. Ele foi muito esperto. Ele manteve as instituições da República, como o Senado, intactas, mas só na aparência. Era tudo uma fachada brilhante para confortar a elite e o povo. Na prática, o poder real estava absoluta e inteiramente concentrado nas próprias mãos dele. Roma virou um império operando, com a máscara de uma república. Mas espera aí, como é que você mantém a população quieta depois de roubar o poder político dela? A resposta é famosa: pão e circo. Augusto e os imperadores que vieram depois dominaram completamente essa estratégia. Eles distribuíam comida de graça e promoviam eventos públicos absurdamente espetaculares para simplesmente distrair a massa urbana dos problemas políticos de verdade. O povo ficava de barriga cheia, entretido e politicamente bem docinho. Enquanto o poder imperial se consolidava, o cristianismo começava a crescer nos bastidores. E olhando para isso de forma imparcial, puramente como uma dinâmica política do império, a evolução é muito interessante. No começo, Roma achava os cristãos inofensivos, mas depois eles passaram a ser vistos como uma baita ameaça ao Estado. Sabe por quê? O atrito político central era que os cristãos se recusavam, de todas as formas, a cultuar o imperador como uma divindade. E para a máquina estatal de Roma, isso não era uma teimosia religiosa, era interpretado como um perigoso ato de deslealdade e traição ao Estado, o que motivou aquelas perseguições fortíssimas. Então, pensa comigo. Com o poder centralizado na figura do imperador, a ilusão funcionando perfeitamente, o povo distraído com pão e circo, e os opositores sendo perseguidos, o que poderia dar errado? O que de fato poderia quebrar a estabilidade de um império tão colossal e acabar com a famosa paz romana? O que nos leva diretamente ao capítulo final da nossa análise. 5. A crise do século III. O colapso do sistema que fraturou o mundo romano. A crise que atingiu Roma foi sistêmica, falência total. A economia estagnou, o Estado começou a quebrar, as fronteiras desmoronaram e aí surge um fenômeno crucial chamado colonato. Sabe o que é isso? Basicamente, as elites urbanas e a população, desesperadas com o caos das cidades, simplesmente fizeram as malas e fugiram para o campo. Foi uma mudança de comportamento em massa. A vida urbana perdeu sua força e aconteceu um profundo processo de ruralização. As pessoas foram buscar sustento nas colônias agrícolas. Isso ilustra brilhantemente o desespero absoluto dos líderes de Roma para tentar salvar o que restava. O imperador Diocleciano olhou para o caos e percebeu que o império era grande demais para um cara só governar. Então ele institui a tetrarquia, uma reforma radical que cortou o Império Romano no meio, Oriente e Ocidente. Essas duas metades seriam governadas por dois líderes máximos, os Augustos, que seriam ajudados por dois sucessores, os Césares. Era literalmente o poder fatiado em 4 para tentar de qualquer jeito manter o gigante de pé. Uma tentativa estruturada, sim, mas que mostrava o quão frágil tudo havia ficado. O que nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. Quando as instituições sagradas de um Estado se reduzem a meras ilusões e o comando precisa ser perpetuamente dividido e retalhado para não explodir, será que algum império pode realmente sobreviver à alienação de seus próprios cidadãos? Fica aí essa provocação fascinante sobre os ciclos implacáveis do poder humano para a gente pensar. Valeu por acompanhar essa análise, pessoal, e até a próxima.